pregadores ali, o pastor Rubem, outros pregadores, o pastor Jean já ministrando aqui a mensagem, a gente acaba ficando com temor a mais, irmãos, de estar aqui na presença do Senhor Jesus. Mas pela graça do nosso Senhor, Deus tem nos dado a oportunidade, Deus tem nos dado a direção. E eu agradeço a Deus por mais esta rica oportunidade de podermos ministrar a Tua palavra, podermos ser mais uma vez usado como a Sua ferramenta, que nós somos aqui na terra, uma ferramenta na mão do Senhor. E quando nós damos lugar, Deus fala ao nosso coração. E o Pedro já inicia esse culto falando de João Batista que clama no deserto. Deus já começa iniciando esse culto falando de clamor, irmãos. Às vezes nesta noite você queria sair da sua casa ouvindo uma palavra de profecia, e a profecia que Deus já começa trazendo nesta noite é: clama o meu nome, clama no Senhor, não importa a circunstância, não importa a dificuldade que você está passando. Às vezes você chegou numa dificuldade aqui tremenda, terrível, ponto de parar, falar: não, eu vou parar, se hoje Deus não falar comigo, Deus fala, eu falo com você, minha serva, meu servo, no clamor. Então clama aquele que tem resposta, abre a tua boca e clama o Senhor Jesus. Então quando nós clamamos Deus, quando nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, Deus nos dá uma resposta ao nosso coração. Eu sei que às vezes é isso que você não quer escutar, mas Deus fala: clama, continua clamando. Mas você fala assim: está difícil, continua clamando, não tenho mais força, então chora. Não tenho mais palavra, então chora, deita, grita. Não precisa de palavras, Deus entende o teu coração, Deus sabe o teu coração. Às vezes não é com palavras, às vezes é com grito, às vezes tem um louvor que diz é no gemido inexprimível. Às vezes você já está gemendo, mas Deus está escutando o teu clamor. Você fala: mas eu não consigo mais louvar, mas Deus sabe o teu gemido. Deus sabe o que você está passando, a circunstância. Então clame. Eu queria trazer uma palavra nesta noite, em João mesmo ali, em João 8 eu queria trazer uma mensagem, mas Deus está mudando, eu vou falando conforme Deus vai mandando. Em João 8:30, João 8, capítulo 8, versículo 30, o profeta começa a clamar, falar de Deus, de Jesus, que nós temos que servir a Deus, clamar ao Senhor Jesus. Então nesta noite Pedro entrou em João falando de João Batista ali que clamava no deserto, mas João Batista começou ali dentro do ventre das mães dele, ele fala. Mas a profecia, quando começa em João Batista, Jesus também estava sendo gerado. Jesus também estava sendo gerado, mas tinha um tempo para todas as coisas. Tinha um tempo para Jesus ser batizado, tinha um tempo para Jesus começar a ministrar. Mas João Batista foi desde o ventre da mãe, ele já tinha uma promessa: esse vai ser aquele que clama no deserto. Às vezes é na dificuldade que nós temos que clamar ao Senhor Jesus. Como uma pessoa é conhecida que clama no deserto, não vai passar coisas boas, não vai ter dificuldade a sua vida inteira, porque ele está clamando no deserto. E quando você clama na dificuldade, quando você clama no deserto, você ganha intimidade com o Senhor, você tem mais intimidade com Deus. Que nem o Pedro diz, às vezes quando está tudo tranquilo, parece que Deus está distante de você, parece que Deus está ficando longe, parece que a sua intimidade não é a mesma do começo, de quando você começou a clamar a Deus. Nossa, quando eu aceitei Jesus era uma coisa tão diferente, mas as coisas estão ficando tão boas, e eu não estou sentindo mais aquele fervor, aquele temor que eu tinha no começo. Mas quando você entra no deserto, quando você começa a passar por algumas provações, algumas dificuldades, você começa a ficar mais íntimo do Senhor Jesus, você começa a ficar mais próximo, porque Jesus disse que veio do Pai, Ele falou como Pai para nós. Então nós temos que crer no Pai, e quando nós clamamos o Pai na dificuldade, nós passamos por uma luta, passamos por uma prova, nós somos o quê? Filho. Nós somos filhos. E quando o filho atinge a maioridade, 18 anos, né, Pedro? Está chegando aos 18. Já começa a pensar em casamento, né, Pedro? Já começa a ter sua independência própria. Já começa a falar: não, agora eu estou de maior, eu vou arrumar um trabalho, agora eu vou arrumar uma esposa, vou alugar uma casa, vou viver agora a minha vida, agora eu sou independente, eu tenho agora que viver o meu propósito que Deus tem para mim. E você vai, seu pai vai lá, abençoa, né, pastor? Abençoa em nome do Senhor Jesus, vai lá que Deus está no caminho. Aí fala: bom, meu pai me abençoa em nome do Senhor Jesus, estou saindo debaixo da bênção da casa do meu pai, então não tenho dificuldade, né? Né? Não vou ter dificuldade.
engatilhar, daqui a pouco tem um casamento para nós estar ali. Pô, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai casar, nós vamos comer o bolo. Eu só estou usando uma expressão, viu, Pedro? Não vai acontecer nada disso, não. Mas, primeiro amor, 1 ano de casamento, 1 ano na casa própria, 2 anos, 3 anos na casa própria, empregado, tudo. Mas de repente começa algumas dificuldades, de repente começa algumas provas na sua vida, começa alguma luta. E às vezes é uma coisa que ele não passou quando estava na casa do seu. Você está longe do seu pai, você tem que tomar algumas decisões que antes quem tomava era o seu. E quando nós estamos ali debaixo da proteção do nosso pai, quando nós estamos na casa do Senhor Jesus, algumas decisões nós tomamos, mas Deus nos direciona. Não vai por esse caminho, meu filho. Não toma essa decisão, porque você vai se dar mal lá na frente. Quando nós estamos debaixo da presença do Deus, debaixo da mão do Onipotente, Ele fala, não vai por este caminho, porque vai dar ruim. Não vai por aí, porque você vai sofrer. E Deus deixa. É que nem pai, nós somos pai e filha. Ele é o nosso pai, nós somos filho aqui na terra. Ele mandou o teu filho para nos ensinar, para falar igual ele falou para ele. Vai lá e ensina meus filhinhos da terra. Ensina aqueles que se acham filho de Abraão. Se você entrar em João 30, João 8 aí, vai ver que os judeus se consideravam filho de Abraão. Deixa eu errar, porque isso não erra aqui. Eles se consideravam filho de Abraão. Mas nós somos filho de Abraão. E Jesus veio e falou assim, mas eu vim do Pai para ensinar. Eu falo como o Pai me falou para ensinar vocês. E quando eu for erguido naquela cruz, vocês vão ver verdadeiramente que eu sou. Eu sou o que nesta noite para você? O que Jesus é para você nesta noite? Nesta noite Jesus é o Consolador. Nesta noite Jesus é aquele que pega aquilo que você quiser. Ele é o médico dos médicos. Nesta noite Ele é o Senhor para você no que você precisa. Porque às vezes você precisa de uma cura nesta noite. Nesta noite você precisa de um psicólogo. Jesus está aqui na casa. Nesta noite você precisa de um advogado. Ele é seu advogado. Nesta noite você precisa do Consolador. Ele é o seu Consolador nesta noite. Ele é aquele que tira a tua enfermidade. Ele é aquele que tira o teu sofrimento. A tua tristeza Ele transforma em alegria. Aonde tinha choro vai ter risos. O Senhor é aquele que sabe o que você está passando. Então não deixe de clamar a Ele. Quando Ele foi levantado naquela cruz do Calvário, Ele tentou ensinar alguns judeus. Ele tentou falar com alguns judeus, mas tinha muito questionamento, tinha muitas questões. E alguns ainda creram no Senhor Jesus. Alguns se arrependeram. Crer na minha palavra, verdadeiramente sereis salvos. Crer naquele que desceu dos céus para levar sobre si todos os nossos pecados, a sua enfermidade, e nos dá uma oportunidade de nos arrependermos. Arrepende-se do seu pecado, aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Sem Ele eu não alcanço nada. Sem Ele eu sou mais uma pessoa. Sem Jesus eu não sou nada. Jesus é aquele que é tudo para nós. Aí nós saímos da direção do nosso Pai agora. Hoje eu não tenho meu Pai, hoje é eu. Eu não tenho meu Pai a quem recorrer, né? Você tem seu Pai hoje aí, a quem você, Pai, deu errado lá, Pai, o que eu faço? Ele vai sentar e falar, não, Pedro, vamos por esse caminho aqui que vai dar certo. Vamos por ali que vai dar certo, hoje não. Aí ele vai recorrer, ele tem alguém a recorrer. A pessoa que ele vai recorrer em primeiro lugar é o teu Pai. Pai, o que eu faço aqui? O que vai acontecer daqui para frente? Vamos tomar uma decisão aqui? Ele vai te ajudar. E nesta noite Jesus está aqui como seu Pai. Nesta noite você precisa consultar o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós clamamos para um, falamos com o outro, mas não pedimos ao Pai. Deixamos o Pai em segundo, terceiro, quarto plano e passamos por algumas pessoas que falam, me ajuda, qual o caminho que eu devo fazer? Mas Jesus estava lá em primeiro lugar. Eu já estou aqui, ó. Jesus estava lá e você não conseguiu olhar para ele e falar, e aí? O que eu faço agora, Pai? Me dá uma direção, me dá um caminho, me dá uma solução. Estou aqui, meu filho. Estou aqui presente, estou aqui bem presente no Senhor Jesus. Aí eu estava ali, Senhor, me dá uma palavra, o que eu falo, Deus? Aí Deus me levou lá em Marcos 11:20. Nossa, eu volto lá para trás, Marcos 11:20, eu falei, Senhor Jesus, glória a Deus. Fala de fé, continua falando de fé.
8 você vai ver os judeus questionando o próprio Jesus. Eles levantam muitas questões para o próprio Jesus, e hoje nós não temos Jesus, nós temos a palavra dele só. Aqueles judeus que Jesus desceu para eles questionavam aquele que veio para dar a tua salvação, e muitos questionamentos levantaram. Hoje muitos questionamentos podem levantar na tua mente. Hoje muitas questões de dificuldade levanta na sua mente e fala, mas e aí? Deus me trouxe lá em Marcos capítulo 11, versículo 20, diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Aí continua: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer de que se fará o que diz, assim será com ele. Falei, Deus, vou falar em fé também. Glória a Deus, aleluia. Deus me trouxe aqui, falar em fé. E aqui inicia uma figueira que Jesus passou por ali, amaldiçoou. Muitas pessoas podem interpretar de várias maneiras, mas Deus me trouxe assim, está vendo a figueira? Às vezes, quantas pessoas passam por algo e vê, nossa, vai dar certo. Nossa, eu deposito a minha fé ali, porque eu creio que vai ser ali que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque vê algo maravilhoso, as coisas boas. E Jesus passa ali para ensinar, seca a figueira. Aí no outro dia passa a figueira, está seca. E aí? Quando as coisas não estão dando certo para você, quando a figueira seca na tua vida, acabou tua fé. No que estava presa a tua fé? No que você estava se apegando? Porque às vezes não dá certo, às vezes pode parar, às vezes não dá certo. E aí? Eu planejei, eu programei e não deu certo. A sua fé estava onde? Jesus foi lá mais uma vez ensinando seus discípulos: credes no poder da oração, credes no poder do clamor. Clama este monte, na palavra diz, credes no monte. Qual que é o teu monte? Não é um monte, você vai lá e vai orar no monte, o monte vai mover do lugar. É o teu problema que não tem uma solução, que você vai orar crendo e Deus vai entrar com providência. Creia, não duvides no teu coração que aquele problema você está colocando na mão do Senhor Jesus. Você está crendo que verdadeiramente vai acontecer e você ora. E Jesus ensina mais uma vez: credes no poder da oração. Ora e vai acontecer. Crede para esse monte, peça para que vai lá e vai mover de um lado para o outro. Esse problema que você tem, essa dificuldade, enfermidade que você tem, se você clamar ao Senhor, falar: Senhor, eu decreto a cura na minha enfermidade, eu decreto, ó Pai querido, a restauração do meu casamento, eu decreto que meus filhos vai ser salvo, liberto da prostituição, vai ser liberto do tráfico, e credes no Senhor Jesus, credes no poder da tua oração, e verdadeiramente vai acontecer. Eu sou prova disso, eu sou o milagre do Senhor. Estou aqui hoje para estar aqui pregando, ministrando a palavra do Senhor. Quantos anos minha mãe chegava na igreja com um monte de foto? Bastante, né, pastor? O pastor já começou a conhecer a família ali, viu? É bastante foto. Tinha bastante foto. E quantos anos ela clamou? Quantas sexta-feiras ela levou lá e falou: pastor, ora pelos meus filhos. Pastor, ora por eles, pastor. Eu creio que um dia eles vão voltar para cá, Senhor. Pastor, ora pelos meus filhos, porque eu creio que um dia vai estar na casa, Senhor. Ela orou e clamou, não desistiu de orar, irmãos. Ela sempre foi lá e clamou. E hoje eu estou aqui para poder contar esse testemunho. Hoje o nosso irmão Cláudio não está aqui conosco, está lá em Pereiras, mas teve aqui os irmãos viram também, que também Deus resgatou. E alguns outros também que Deus foi lá e fez um milagre, irmãos. Então, credes no poder da oração. Só ela sabe o quanto que ela crê para poder nós estarmos aqui hoje. Só ela sabe o trabalho que nós estávamos dando.
Só ela sabe quantas noites ela estava deitando e falou: será que meu filho volta hoje? Será que eles vão conseguir chegar hoje à nossa casa? Nós deu um pouquinho de trabalho, irmãos. Mas tinha uma mulher orando, tinha uma mulher clamando. Às vezes você está clamando, às vezes você está orando e você não está vendo resultado, às vezes você não está vendo resposta, às vezes a figueira está secando. Fala: minha filha está secando, a figueira está secando aqui, mas Deus fala nesta noite: não se apegue à figueira, não se apegue nas dificuldades, não olhe para os problemas, não olhe para as coisas que não deram certo, mas olha para as coisas que já deu certo, para que Deus fez na tua vida. Você está aqui hoje porque você já foi um milagre. Você está aqui hoje porque um dia alguém orou, clamou por você. Um dia o mundo já te abandonou, o mundo falou para nós: já não tem mais valor. Deus falou: para mim tem. Podem vir para cá que para mim tem valor. Se você chegou aqui porque Deus falou: tem valor para mim. Se o mundo rejeita, eu não rejeito. Se o mundo já não quer mais, mas eu quero. Se para o mundo já não tem mais solução, eu tenho solução para mim. Às vezes você estava num lugar errado e você não se sentia bem. Deus falou: não é aí o teu lugar, é aqui que é o teu lugar. Eu preciso de você aqui. Nesta noite você está aqui. Nós estamos aqui adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Era isso que Deus tinha para mim hoje. Era isso que Deus colocou no meu coração hoje, para que nós não desistimos de orar, para que nós não paramos de clamar, para que nós cremos lá em João 8, que nós cremos naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu vim do Pai e falo como o Pai, Ele fala como o Pai para nós. Crede neles e será salvo tu e tua casa. Ele subiu na cruz do Calvário e levou sobre si todos os nossos pecados e enfermidade, para nos dar uma nova oportunidade de arrependermos. Ele tentou convencer muitos, mas ele veio para uns e uns não quiseram. Ele veio para aquele que crede neles e entregar a tua vida para receber a tua salvação. Muitos vão rejeitar, mas não rejeite ele. Aceite ele até o último dia da tua vida e não vai conhecer a morte eterna. Crede no Senhor e você não vai viver a morte eterna, porque nós vamos alcançar a nossa salvação. Nós cremos na nossa salvação, nós vamos morar junto com o Senhor Jesus, naquele lugar que Ele tem preparado para nós. Ele veio, morreu e Ele foi preparar um lugar para nós, para aqueles que crêem nele. Tem um lugar para aquele que está crendo no Senhor nesta noite, preparado lá no céu. Tem um lugar para você, e não desista de orar, não desista de clamar pela tua família, não desista de clamar pela tua casa. Não olhe as circunstâncias, não olhe a dificuldade, não olhe para a figueira, porque às vezes a figueira seca, às vezes a luta vem, a prova chega na nossa casa, mas não para de clamar. Não olhe para a figueira, não se apegue. Aquela figueira só foi mais um marco. Às vezes as pessoas estavam lá olhando aquela figueira linda, maravilhosa. Um dia vai dar fruto, um dia eu vou comer do fruto dela, um dia eu vou pegar. E aí, quando ela secou, não vai comer mais do fruto? Não vai ter mais fruto? Se você orar, ela pode viver de novo. Se você orar, aquela pessoa que já não tem mais valor, aquela pessoa que muitas pessoas falam, qualquer dia você vai receber a notícia que morreu. Qualquer dia nós vamos olhar e falar: acabou. Crede que Deus vai resgatar. Crede que Deus está indo lá, está protegendo e livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Coloquemos de pé para estar orando com a permissão do nosso pastor. Aleluia, Senhor. Neste momento agora, como eu sempre falo ali no Piau, quando você chega na igreja, que você coloca os pés da porta para dentro, deixa suas preocupações lá fora, deixa aquilo que está te trabalhando lá na porta para fora. Abra o teu coração neste momento agora, nesta oração. Lembre na tua casa agora. Lembra agora, você pode pôr no teu problema. Põe o teu problema nesta oração agora. Porque aquele que resolve está aqui. Aquele que tem uma saída, aquele que tem um escape para você nesta noite está aqui. Nesta noite ele já vem falando desde o começo do culto. Ele fala ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor colocou no meu coração, por estas palavras, Senhor. Eu creio, ó Pai querido, que alcançou alguém, Senhor.
Eu creio, ó Pai querido, que pessoas que chegaram tristes nesta noite vai embora alegre, Senhor. Pai querido, pessoas que chegou aqui sem uma solução para o teu problema, mas eu creio que o Senhor está presente na casa, está mudando a história, Senhor. O Senhor é aquele que coloca alegria onde tem tristeza. O Senhor é aquele, ó Pai, que consola os corações amargurados, Senhor. O Senhor é aquele que resolve. O Senhor é o eu sou, ó Pai. Nesta noite o Senhor para mim é aquele consolador. Nesta noite o Senhor para mim é o nosso advogado. Nesta noite para mim o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor é o nosso psicólogo nesta noite, ó Pai. Pai querido, alcança essas orações, ó Pai. Alcança esse clamor, Senhor. Pai querido, às vezes a pessoa chegou triste, desanimado, mas vai sair daqui com a tua vitória. Eu quero decretar a vitória dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nesta noite, pessoas que chegaram tristes aqui, está levando o Senhor para o teu lar, para a tua casa, e vamos ver testemunhos, ó Pai, e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estar conosco, em nome do Senhor, certo que o Senhor sempre nos ouve mais esta vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus.